Olá, tudo bem vocês? Sejam muito bem-vindos. Esse é o canal do Jason Monteiro. Você pode se inscrever e também dar aquela curtida tradicional, aquele famoso joinha. No inglês para ficar chique, dá lá o like, mas no português mesmo, dá aquela curtida lá, tá certo? Isso é bom pra gente. E também compartilhe esse vídeo com amigos, com vizinhos, né? Aquele parente distante, de repente o assunto é maravilhoso e você vai gostar realmente de assistir e poder compartilhar. E não esqueça, examine se o que nós estamos falando aqui realmente está baseado naquilo que nós estamos dizendo sobre o livro O Grande Conflito. Hoje é o capítulo 25 do livro O Grande Conflito, que é a imutável lei de Deus. Nós começamos a semana passada e agora nós iremos dar sequência na página 440. Então, se você tem, pegue, leia, é muito importante, vai aumentar os seus conhecimentos e conhecer um pouco mais da história e muito mais do tempo do fim. Se você ainda não tem, você pode adquirir esse material pelo site www.cpb.com.br ou numa das livrarias da Casa Publicadora Brasileira. E também no site você poderá ir na internet, você poderá ir baixar e ler este livro, que é muito importante para nossa vida e principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Professor Robson Campos, a partir de agora é com você. Seja bem-vindo mais uma vez e que nesta noite o Espírito Santo novamente possa usá-lo para falar do amor de Deus, para mostrar a importância da lei de Deus e aos demais amigos que estão aqui conosco no Zoom conectados e os que vão posteriormente assistir. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Tá certo? Professor Robson Campos, Amém. é com você. Ok, então, boa noite a todos, feliz sábado. Podemos começar então com a oração inicial, para que Deus possa nos ajudar a compreender e conduzir esse estudo, ok? Oremos. Santo Deus que está nos céus, exaltado seja o teu nome, glorificado, honrado em toda a terra, e que todos os povos reconheçam a tua soberania. Nós te louvamos nesta hora porque estamos reunidos para mais uma vez entender, compreender o que o Senhor falou através da boca da tua serva. Não é doutrina nova, são esclarecimentos da tua palavra. O Senhor nunca deixou o teu povo em trevas. E por isso, a luz menor nos conduzindo à luz maior. Dá-nos essa tua graça e a oportunidade de, mais uma vez, abrir a tua palavra para compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós que estamos vivendo nesses momentos solenes. Abençoa todos. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Ok, muito bem. Eu gostaria de iniciar com a leitura do capítulo 13 do livro do Apocalipse. Gostaria que alguém lesse a partir do verso 11 até o verso 16 do capítulo 13 do livro de Apocalipse. Algum voluntário pode ler, se achar. Eu ainda não conheço o nome assim de todo mundo, mas eu só conheço do Luiz, da Josi, da Mara, do Jason, da Luciana. Não conheço todos ainda. Então, mas quem achar primeiro pode ler. Apocalipse, capítulo 13. Capítulo 13, do verso 11 até o 16. Certo. Alguém gostaria de ler? Jason já fala bastante. Cris. Então, Cris, eu vou abrir aqui o áudio aqui para que a Cris possa... pode ler em português, não é alemão não, viu, Cris? Lê em português mesmo, pode ler. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro. Na sua presença
forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas, e enganou todos os povos da terra, por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar a vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não o adorassem. Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ok. Muito bem. A versão da Cris é uma versão até um pouco diferente, ela não é a Almeida corrigida e nem é a fiel, né? Então, ela está com a versão mais moderna. Mas onde se lê monstro, na linguagem de hoje, onde se lê monstro, nas outras versões fala besta. Mas isso é apenas uma questão de tradução, não há problema nenhum, porque não altera o texto. O texto está fiel ao da Almeida corrigida, sem problema nenhum. Mas o ponto principal aí, dessa leitura que a Cris fez, nós podemos destacar aí duas questões. A imagem e o sinal. Então, hoje à noite, nós vamos aprender o que é o sinal e a imagem. Na semana passada, quem esteve aprendeu o que é o monstro ou a besta. Então, já foi dito na semana passada, vou fazer só uma pequena recapitulação. O monstro que sobe do mar está no capítulo 13, do verso 1 ao verso 10. Nós já descobrimos quem é esse monstro, ou quem é essa besta. E depois fala aquela que surge da terra, que tem 2 chifres. Esse também nós já descobrimos. Nós vimos aí no livro Grande Conflito, logo no início do capítulo 25, que a primeira besta ou o primeiro monstro é o papado medieval. E o de 2 cabeças, ou de 2 chifres, a senhora White identificou na visão como os Estados Unidos da América como império. Se a gente for olhar, desde quando começou, os impérios que perseguiram o povo de Deus foi na estátua de Nabucodonosor. Babilônia, Medopérsia, Grécia, depois veio Roma. E de lá para cá surgiu o papado de dentro de Roma. Tudo isso está dentro do livro Grande Conflito. Só que a gente está no capítulo 25, mas quem quiser ler um pouquinho mais, pode começar a ler os capítulos 12, 13, 15, 17, que tem mais especificado esse tema. Mas hoje nós vamos trabalhar o que é a imagem da besta ou do monstro e o seu sinal ou a marca do monstro. Ok, agora a gente vai no livro Grande Conflito. Como nós tínhamos parado na página 440, eu vou pedir para vocês virarem a outra página e vamos para 443. Ô, Robson. Oi? Desculpa me interromper, mas lembrando a vocês, se tiver alguma pergunta, no final, né, assim que ele terminar, estarão abertas as perguntas, ok? Então, se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, marque aí quando estiver falando e depois que ele terminar a sua palestra, aí sim vocês poderão fazer as perguntas. Só para os que estão chegando agora entender a dinâmica, né? Para não deixar ele vai seguir e no final a gente poder aí fazer as nossas perguntas para o professor Robson. Ok. Então, página 443. Eu vou ler, é um pequeno texto, aí eu vou ler. É no primeiro parágrafo, diz assim: mas o que é a imagem da besta e como será ela formada?
A imagem é feita pela besta de 2 chifres. E é uma imagem, a primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características deste poder. Então, vamos lá. O que é que o texto aqui está dizendo? Ellen White está agora começando a explicar o que ela viu na visão, o que é essa imagem da besta. Ela chama atenção para o finalzinho da última linha, que ela diz assim, devemos estudar as características desse poder. A pergunta é, de que poder ela está se referindo? E antes de ela começar a explicar, eu aí faria uma pergunta ao grupo, ou pelo menos uma explanação. O que é uma imagem? Por exemplo, quando Jason está diante do espelho, no espelho é projetada a imagem de Jason. O que está no espelho não é Jason, é a imagem de Jason. Se Jason quebrar o espelho, desaparece a imagem. Significa que ali não é ele, é a imagem dele. Ok? Está entendido isso? Pronto. Então, se ele quebra o espelho, Jason permanece em pé, em frente ao espelho, só que agora não tem mais espelho, a imagem sumiu. O que o Apocalipse está querendo dizer aqui é que existe uma besta que foi ferida em 1798, ela perdeu todo aquele poder que ela tinha na Idade Média, desde o ano 538 até 1798, cumpriram-se os dias ou os anos da profecia de Daniel, dos 1260 anos. Então a besta ali foi ferida. Quem feriu? O próprio Deus, porque a profecia diria que seria sem auxílio de mãos humanas. O chifre pequeno seria retirado sem auxílio de mãos humanas. Então, era Deus que estava intervindo. Se, para aqueles que já estudaram um pouco do papado na Idade Média, sabe o poder que ele tinha. Se a gente for olhar hoje no cenário político mundial, não existe hoje um poder que tenha tido tanto poder como o papado na época. Então, se vocês pensarem aí no Al-Qaeda, no Estado Islâmico, para o papado da Idade Média isso aí não é nada, é fichinha. Porque o Al-Qaeda, o Estado Islâmico, eles têm poder somente local, é ali. Mas o papado ele dominava todas as nações, sem exceção. Então, para que um rei subisse ao poder, ele sendo nomeado no país dele, ele só começaria a reinar depois que a coroa fosse colocada na sua cabeça pelas mãos do Papa. E não era o Papa que sairia de Roma para ir lá, é eles que iriam para Roma, para serem coroados lá. Então, dá para a gente ter uma dimensão do poder que tinha o papado em toda a Idade Média, desde o ano 538 até 1798, com a Revolução Francesa, derrubando o papado. Estamos há 220 anos sob liberdade, pregando o evangelho sob liberdade. Se nós estivéssemos vivendo na época do papado, essa live não estaria sendo transmitida, porque eles não deixariam a gente fazer. Nós não teríamos direito a ter uma live, a ter um canal no YouTube. Isso está na história. Isso não é coisa de adventista, não, viu? Isso está na história. Vocês vão na biblioteca, pode futucar, entre no Google, pode futucar os bons livros de história, que isso está lá relatado. O grande conflito traz algumas coisas sobre essa época. Mas a questão é que a Ellen White está dizendo que esse poder, ele não pode retornar porque foi o próprio Deus que inutilizou ele, que feriu ele.
Então surgiria uma outra nação que faria uma homenagem a esse poder que está ferido, levantando o mesmo poder para perseguir os santos do Altíssimo. O papado ele tem vontade até hoje de voltar a ter o poder que tinha na Idade Média, mas o próprio Deus o impede. Não é Donald Trump, não é a Europa que impede, não é ninguém que impede. É o próprio Deus que impede. Deus, quando intervém, o homem perde suas forças. Então, os Estados Unidos da América, que na profecia bíblica aparece como o falso profeta, a nação que Deus tinha escolhido o seu povo para fugir da perseguição da Idade Média, que era chamado de um mundo novo. Então, quando vocês olham o histórico da nação americana nos seus primórdios, eles fundaram a nação baseados totalmente nas Escrituras Sagradas. Eram homens que temiam a Deus. A própria Constituição americana, ela tem praticamente uma base dentro da própria Bíblia. Então foi essa nação que disse que igreja e Estado não têm vez ali. A Constituição garante isso. Então, que poder que Ellen White está falando aqui? Ellen White está falando do poder da igreja junto ao Estado. Porque a igreja só tinha poder durante os 1260 anos, porque ela tinha o Estado com ela. Então, ela dominava o Estado. E é isso que vai acontecer e que já está acontecendo com a nação americana. Até hoje, a Constituição garante que Estado e igreja, eles não estão juntos, são separados. Mas já existe um movimento por parte de legisladores em que eles querem que isso volte, porque, segundo eles, será a saída da nação americana para se manter como líder, para se manter como os primeiros, para se manter como aqueles que vão liderar as nações no mundo, porque tem autoridade moral, tem autoridade política e autoridade financeira e militar. Então, eles não querem perder isso. E como eles estão percebendo que estão perdendo isso, eles vão abrir mão da sua Constituição para juntar igreja e Estado. Isso que eu acabei de falar agora também tem no Grande Conflito, mais à frente a gente vai ver, e no livro Eventos Finais. Então, o que Ellen White está falando do poder é igreja e Estado voltando juntos. Aonde foi que existiu esse poder? No papado da Idade Média. Como ele não pode voltar, então a nação americana vai fazer uma homenagem para que possa repetir a dose. Ou seja, o catolicismo romano, através do papado, não pode mais subir, então nós vamos imitá-lo. Porque deu certo com eles durante 1260 anos, essa é a única maneira que a gente acha de nos mantermos de cabeça erguida como império. A China não vai derrubar a gente, a Rússia não vai derrubar a gente, a Índia não vai derrubar a gente. É o que eles pensam. Como Nabucodonosor também pensou. Então, irmãos, o poder que Ellen White está se referindo aqui é igreja e Estado juntos. E isso foi muito bem arraigado na época do papado medieval. Mas quando a gente fala disso, a gente não tem que estar olhando para personagens. Eles apenas realmente são personagens. Sempre olhem com o olhar profético. É o dragão querendo voltar a perseguir como na Idade Média, como está previsto. Ele vai tentar realmente atingir os santos do Altíssimo.
Mas tem uma promessa no capítulo 12, no versículo 1 de Daniel, que diz: nesse tempo Miguel se levanta. Então, toda vez que Satanás quer tocar na menina dos olhos de Deus, que é o seu povo, Papai do céu se mexe do lugar. Ele não fica quieto. Ele se levanta porque ele protege, porque ele sabe que tem um povo que é fiel a ele, que teme ao seu nome, guarda os seus mandamentos e segue o Cordeiro por onde quer que ele vá. E é por isso que Miguel se levanta. Ele não se levanta não é porque nós somos melhores do que os outros. Ele se levanta porque ele tem um pacto com esse povo. Um povo que recebeu uma missão de dar a última mensagem de advertência ao mundo. O mundo caído que está perecendo cada dia mais. Então é por isso que Miguel se levanta. E é por isso que o dragão vai tentar fazer uma imagem à besta para imitar o mesmo poder da Idade Média. Quem está acompanhando os fatos políticos estão vendo aí como as coisas já estão próximas. Então, por exemplo, nessas próximas eleições nos Estados Unidos, agora já vai ser liberado o púlpito para fazer discurso político. E por que isso? Porque o protestantismo agora deu mão ao poder civil, que é ao governo dos Estados Unidos. Tem até uma piada nos Estados Unidos que diz que a Casa Branca agora é mais frequentada por pastores do que por deputados. Então, a cada dia mais, a gente percebe que esses laços estão se estreitando. Mas na frente nós vamos ver que, alguns capítulos mais na frente, que Ellen White diz que a Constituição realmente vai ser solapada. Eles vão abandonar os princípios da Constituição americana. Então, quando os adventistas falam isso hoje, outros grupos religiosos dizem que a gente é radical e que a gente está falando coisa que não sabe. Mas nós estamos apenas falando o que foi profetizado há mais de 150 anos. E à medida que a gente vai avançando nos capítulos deste livro, é que a gente vai percebendo o quão perto nós estamos desses fatos. Continuando a leitura, ainda na página 443, logo onde eu parei, eu vou pedir que alguém leia agora, onde começa quando se corrompeu. Aí alguém que estiver lá com o livro aí pode ler. Jason, você comanda aí, viu? Você que está com os microfones. Ok. Agora vão correr de mim agora. Acho que Joel ali. Boa, Joel. Se manifestou ali, então, com certeza. Pode ler, Joel. Pronto, então o irmão Joel pode ler. Quando se corrompeu... Vou ler, então. Pode ler. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E, para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição da heresia, a fim de formar os Estados Unidos uma imagem da besta. O poder religioso deve, a tal ponto, dirigir o governo civil que a autoridade dos estados também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Ok, até aí tá bom. Olha só. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve, a tal ponto, dirigir o governo civil. Ou seja, as igrejas protestantes dos Estados Unidos, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, ela vai abrir um pouquinho mais sobre a imagem da besta, eles vão se unir ao poder civil. O que é isso? Eles estão querendo repetir a mesma coisa que a Igreja Católica fez na Idade Média. Porque é o seguinte, se a gente olhar na Bíblia, quem foi que matou Jesus Cristo? Foram os romanos, não foram os judeus. Quem foi que pediu a morte de Jesus Cristo? Foram os judeus, mas eles não podiam matar.
eles não têm condição legal, jurídica, de poder matar Cristo, porque é uma religião, é uma igreja. Então, o judaísmo não podia matar. Aí, o que ele faz? Ele se alia ao Estado, que era o governo romano, e o Estado tem o poder de matar e de prender. Foi isso que a Igreja Católica fez na Idade Média. Na Santa Inquisição, ela pedia que o Estado matasse os hereges. A mesma coisa vai acontecer com os Estados Unidos. Os protestantes americanos estão ávidos para tomar conta do poder civil, para poder implantar os seus dogmas, e ai daqueles que não seguirem os seus dogmas. Como nós já sabemos que vai ter aí uma lei chamada de dominical, que ela vai fazer a divisão de tudo. Mas eles nem sabem que isso vai acontecer. É a profecia que está dizendo. Eles vão fazer com um intuito e vai dar em outro. Mas nós já sabemos aonde isso vai dar. Porque a última controvérsia vai ser entre a lei de Deus e a lei dos homens. Então, quando isso foi dito há 160 anos atrás pela senhora White, tiveram adventistas que se escandalizaram com isso. Eles diziam, essa mulher não está tendo sonho, nem visão, é pesadelo. Tinha pessoas que se levantavam da congregação para não assistir a Ellen White falar essas coisas. Quando ela falou isso, o Papa não saía de Roma. Desde a queda do papado em 1798, o Papa não saía de Roma. O Papa que saiu de Roma para fazer uma viagem internacional foi o Papa Paulo VI. Esse eu alcancei. Ele morreu em 78. Ele fez uma viagem internacional. E quem fez a primeira viagem aos Estados Unidos foi o Papa, se não me engano agora, foi o Papa João Paulo II, que fez a viagem aos Estados Unidos. Então, na época de Ellen White, falar que um Papa iria visitar território americano era um escândalo. Por quê? Porque os protestantes viam o papado como a besta do Apocalipse. Só que os anos se passaram e essa ideologia, isso mudou. A teologia deles mudou. É por isso que a profecia aqui está falando que essa questão do Estado e da Igreja vai voltar. Parece ser absurda, falando hoje em tempo de democracia, Constituição e tal. Parece ser absurdo, mas a gente está percebendo que o cenário que está se formando é exatamente, ele contribui para esse fim. E vamos chegar nele. Com certeza. Virando a página, para a página 445, ela vai dar duas explicações agora mais abertas sobre a imagem da besta. Por enquanto, nós estamos trabalhando a imagem da besta. Daqui a pouco a gente vai trabalhar o sinal da besta ou a marca. Então, eu vou pedir que alguém leia na página 445 o primeiro parágrafo, que diz: quando as principais igrejas. Eu estou vendo aqui que tem a irmã Ivone. Se a irmã Ivone quiser ler, pode ler. Que apareceu aqui o nome. Eu não tenho, não sei o dia não, peguei agora. Ah, pegou agora, né? Foi, entrei agora, não sei quem vai estar. Tá, então vamos para... Então, Jason, veja aí quem pode fazer uma leitura. Então, aproveitando aqui, seja bem-vinda, viu, Ivone? Deus te abençoe, muito bem-vinda conosco. Obrigada. Deixa eu ver aqui, a Jo, você está com o livro, Jo? Pronto, como sempre, quando a coisa aperta, eu chamo a Jo que ela resolve. Então, Jo, é contigo aí, Jo, por gentileza. Na página 445, já mencionou, já sabe o qual, né? Quando as principais igrejas.
Pode ler, quando Jô. as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrina que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que impunham seus decretos e lhes apoiem as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem de hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Ok, A aí besta tá dos bom. 2 chifres. Aí tá bom. Tá. Ok. Olha só. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, Ellen White não está falando de qualquer igreja. Quem são as principais igrejas hoje dos Estados Unidos? As igrejas pentecostais e as igrejas que trabalham com a teologia da prosperidade. Hoje são as igrejas mais ricas. Então, os batistas hoje, eles não são mais os principais dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, a Igreja Batista, para colocar o número, para apresentar um número de batistas dentro dos Estados Unidos, ela teve que fazer uma convenção, chama-se Convenção Batista. Ela teve que unir várias federações de igrejas batistas, com doutrinas diferentes, pontos de vistas diferentes, para formarem uma convenção. E aí eles se autodenominam batistas. Mas veja, mesmo assim, eles têm divergências na doutrina. Então, eles não são aquele batista puro. Isso dá 40 milhões de pessoas. Mas hoje, nos Estados Unidos, o maior grupo cristão dentro dos Estados Unidos são os católicos. Eles têm 70 milhões de fiéis. Então, quem poderia ficar em segundo lugar seriam os batistas, mas eles são vários batistas, de vários nomes de batista diferentes. Então, as principais hoje que têm mais fiéis são as pentecostais e as igrejas da teologia da prosperidade, que aqui no Brasil a gente conhece muito bem os nomes deles, dessas igrejas, e nos Estados Unidos também tem outros nomes, mas são televisivos, sempre estão na televisão, são muito ricos, têm muita influência, e são eles que tomaram café da manhã com o Papa Francisco, há pelo menos em 2014 ou foi 2015 que eles tomaram café da manhã lá. Juntou um grupo deles, líderes, e foram lá. E quando você olha, são exatamente esses grupos. Então, são eles que hoje estão recebendo financiamento do governo americano na época da Covid. O governo americano abriu um caixa para emprestar somente às igrejas. Então, vocês vejam como os laços estão se estreitando. E isso gera corrupção, isso gera toda sorte de pecados contra as escrituras sagradas. Eles começam a se desviar da palavra de Deus e vão fazer a mesma coisa que o papado fez na Idade Média. Frequentar as cortes de justiça, frequentar as cortes dos reis, para que fiquem amigos e fiquem aliados. Eles não sabem o fim, mas a gente que estuda a profecia sabe como será o fim. Então, o que Ellen White está falando aqui é sobre as principais igrejas, quando elas estiverem se apropriando do governo civil dos Estados Unidos. Lembrando que a ONU reconhece que já existe uma aproximação entre igreja e Estado, principalmente com o Vaticano, desde 1984. Foi um tratado que foi feito entre o Vaticano e os Estados Unidos. E entre os protestantes foi agora na administração Trump, que começou essa aproximação maior dos líderes protestantes com o atual governo. Mas a profecia não trata de nomes, ela trata de sistema e de poder.
Então, esqueçam os nomes. Mas esse é o último Papa. Esqueça o Papa Francisco. Olhe para o papado. É o sistema. Quem persegue não é o Papa. Quem persegue é o sistema. Não olhem para Donald Trump. Olhe para o governo dos Estados Unidos. É a máquina governamental que funciona. Como está sendo estruturado. Que a profecia nunca trabalhou com o nome de homens. E quando trabalhou, Deus disse o nome, Ciro e Nabucodonosor. Fora disso, não existe profecia ligada a homens. Não vamos esperar que os homens morram para dizer que Cristo volta. Não é assim. Haverá uma perseguição aos santos do Altíssimo. Haverá uma controvérsia entre a lei de Deus e a lei dos homens. E esse será o último ato do drama, pouco antes de Cristo deixar o Santíssimo. E pouco antes de ele descer nas nuvens dos céus, é que vai haver essa controvérsia. É um tempo muito curto. Não sabemos quanto tempo, mas é um tempo muito curto. Temos que aguardar. Mas, continuando a leitura, cadê? Foi Josi que leu? Isso, foi a Jo. Foi a Jo que... Foi a Jo que leu. Jo, onde você parou, aí você vai até a metade do próximo parágrafo, onde lá embaixo tem assim, a imagem da besta, é logo quase no final. Okay? A besta de 2 chifres fez que a todos, pequenos e grandes... É mais embaixo um pouquinho. Lá no meio. A imagem você da começou, besta, a imagem da besta, é isso. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Resta definir ainda o sinal da besta. Pronto, então nesses textos que... Aí tá bom. Nesses textos que a gente acabou de ler, Ellen White acabou de explicar o que é a imagem da besta. Então, eu vou apenas só repetir um pouquinho o que eu falei no início. Imagem é o que reflete. Como o papado não pode se levantar mais como era na Idade Média, a segunda besta vai imitar a primeira besta. Ela vai querer o mesmo poder que a primeira besta teve na Idade Média, durante 1260 anos. E que poder é esse? A Igreja e o Estado juntos. O que a Jo acabou de ler aqui, ó. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem auxílio do poder civil. Por que o poder civil? Porque o poder civil é onde tem o poder. É ele que prende, é ele que obriga. Por mais que alguém chegue e diga assim, olha, guardar o domingo é muito bom, mas se não for por lei, ninguém guarda. Então, eles vão implantar uma lei. E esse agora, a gente vira a página, que vamos tratar agora do sinal da besta, ou a marca que o Apocalipse 13 fala. Então, vamos para a página 448. Eu estou trabalhando aqui os tópicos principais para que a gente não se perca muito, porque eu sei que vocês já leram o capítulo todo, então eu estou apenas pontuando os tópicos principais. Jô, você também pode continuar lendo aí o 448, onde tem ali, ó, no terceiro parágrafo, onde começa, os romanistas podem... No terceiro parágrafo, começa assim, a Igreja de Roma, certo? No terceiro não, no segundo, né? 448.
onde Isso. tem a Igreja de Roma. No segundo, a Igreja de Os Roma. romanistas No declaram segundo, a Igreja de Roma, é isso. a Igreja de Aí, Roma não só que eu gostaria que você lesse, descesse um pouquinho mais e começasse onde tem os romanistas. Ok. Os romanistas podem ver que estão enganando a si mesmos, fechando voluntariamente os olhos para os fatos em relação ao caso. À medida que ganha terreno, o movimento em favor do repouso dominical obrigatório, eles se regozijam na certeza de que, por fim, todo o mundo protestante será reunido sob a bandeira de Roma. Ok, até aí tá bom. Então, ela aqui já está dando a dica de qual é a marca da besta ou qual é o sinal da besta. É o domingo. O mundo protestante, até hoje, não sabe o que é isso. Só quem fala isso são os adventistas do sétimo dia, porque tem uma profetisa. E a gente se esforça muito para passar para outros grupos religiosos e, graças a Deus, tem muitos que estão aceitando. Eles estão enxergando a luz, eles estão entendendo que Ellen White é uma profetisa e eles estão aderindo ao adventismo. Eu vou dar um depoimento, eu participei do simpósio do Espírito e Profecia aqui no Hotel Fiesta Bahia, no Itaigara. E foi convidado o pastor Arilton para fazer uma palavra para a gente lá. E ele fez uma pergunta no auditório que tinha 1.200 pessoas. Ele disse assim, tem algum evangélico visitando aqui a gente que não seja adventista? Eu gostaria que viesse aqui à frente. E foram 27 pessoas. Depois ele perguntou, no meio de vocês tem algum que seja pastor? E 2 levantaram a mão. Eles eram pastores. E aí o pastor deu o microfone para eles e fez a seguinte pergunta, por que é que vocês estão aqui? Ele disse, é porque na Novo Tempo vocês falam tanto nessa mulher que eu vim aqui de perto ver quem é ela, porque para falar o que ela falou e o que ela fala, parece que ela está viva para ver as coisas. É como se ela estivesse relatando fatos. Eu vim aqui porque eu creio nessa mulher. Então, e aí perguntou para outros que eram membros das igrejas, e eles disseram, eu tenho curiosidade em conhecer ela. Eu li um livrinho dela chamado Eventos Finais e eu tenho curiosidade. O outro disse que leu O Grande Conflito. Então, Deus está chamando os seus de Babilônia. E aos poucos ele está chamando para a luz. Aquele rebanho que Cristo falou, que haveria um só pastor e um só rebanho, ele já está acontecendo. Porque ele disse que seria naquele dia. Ele não falou em outro tempo, ele falou naquele dia, ou seja, no tempo do fim. Então, a cada dia mais é agregado, vocês podem ver testemunhos na Novo Tempo, na revista Adventista, sobre pessoas que pertencem a outros grupos religiosos que estão, inclusive, guardando o sábado sem ser adventista. Eles ainda não descobriram a igreja, mas descobriram o sábado na Bíblia. Quando descobrem que tem uma igreja que guarda o sábado, então eles vêm para a igreja. Eu participo de uma live em que a pessoa que é líder da live, ele está na nossa igreja há 3 anos. Por quê? Porque ele teve um sonho com a placa da igreja adventista. E hoje ele é membro da nossa igreja e faz parte da minha classe. Então, Deus trabalha assim. O Espírito Santo sempre trabalhou com os atributos relacionados ao Espírito. Ele não trabalha com a carne. Quem trabalha com a carne é o outro. Então, os corações sensíveis que respondem ao chamado do Espírito Santo, esses são bem-aventurados. Deus tem propósito com
todas essas pessoas. Há um grupo muito grande a ser agregado ao nosso meio, e há um grupo muito grande que sairá do nosso meio. Isso a gente vai ver um pouco mais na frente, que é a sacudidura. Então, o sinal da besta foi mostrado a Ellen White, que é o domingo. Nenhum outro grupo religioso vai dizer isso. Somente os adventistas do sétimo dia, porque foi revelado assim no ano de 1858 para a senhora White. Ok? Página 449. Lá em cima, você vai continuar lendo, né, Ju? Ok. Ok, na página 449, lá em cima tem assim, ó, eu acho que é na terceira linha, tem assim, mas no próprio ato. Ok. Pode ler. Mas no próprio ato de impor um dever religioso por meio de poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e à sua imagem. Ok, então veja, quem foi que deu origem ao domingo dentro do cristianismo? Foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Eles reconhecem como a autoridade da igreja sobre as escrituras. Para o Papa e para os padres, os líderes, a igreja é superior às escrituras. A igreja tem o poder de interpretar as escrituras e modificar algumas coisas da escritura. Então, na Idade Média, teve uma bula ou uma encíclica que dizia que o domingo poderia ser colocado no lugar do sábado do judeu, em homenagem à ressurreição de Cristo, porque foi no domingo. Mas existe depoimento de alguns padres, mesmo aqui no Brasil mesmo, que quando você pergunta, ele diz, olha, na Bíblia realmente não fala sobre autorizar a mudança, mas a igreja fez. Mas a gente sabe que não tem o respaldo bíblico. Alguns padres têm coragem de falar isso. Então, mas nós somos um grupo, que é um movimento profético, que fala em que o sinal da besta, ou a marca da besta, é o domingo. Vai ser imposto por lei, e é aí que Deus vai ver quem é que o serve e quem é que apenas está professando servi-lo. Então, se a gente vê alguma coisa errada na igreja, achando que o irmão fulano ou a irmã fulana estão em pecado e que pensam desse jeito e pensam do outro jeito, não se preocupe, essa separação quem faz é Deus. Nós não temos nem condição, nem autoridade para dizer quem pode pertencer ao nosso grupo ou não pertencer. Temos que ficar quietos, porque o martelinho da justiça de Deus, ele bate em todos nós. E diante dele, todos nós temos o mesmo peso. Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Então, agora, nós vamos ler um texto onde foi feita uma pergunta no domingo passado, o que é que acontece com aqueles que guardam o domingo? Quando morrerem, serão salvos? Então, nós vamos ler um texto de Ellen White, porque quando ela vai falar da marca da besta, ela já vai logo explicando o que acontece com os grupos que guardam o domingo. Jô, se você quiser continuar, pode continuar lendo. É o próximo parágrafo mesmo. Mas os cristãos... Mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que, assim fazendo, estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana,
que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer em preceito que não tem maior autoridade que o de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorarão a besta e a sua imagem. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão, de fato, o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e esse seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e dos homens, é que então aqueles que continuarem a transgredir hão de receber o sinal da besta. Até aí tá bom, por enquanto. Irmãos, existe uma coisa dentro da profecia chamada verdade presente. Verdade presente é aquele ponto em que Deus coloca como ponto de salvação ou ponto de diferenciação entre os que o servem e os que o não servem. Entre aqueles que estão com Deus por amor ou estão com ele por outros interesses. Ou então não estão querendo se submeter ao governo de Deus. Então eu vou dar aqui alguns exemplos. Lá no Éden, existia um ponto de salvação, verdade presente, que era comer do fruto ou não comer do fruto. É uma coisa muito simples. Comer do fruto significa que ele estava rejeitando a palavra que Deus tinha falado. Não comer do fruto significa se submeter ao governo de Deus. No Éden apareceram duas informações. A primeira foi: se comer do fruto, certamente morrereis. Aí veio um outro indivíduo e disse assim: não, certamente não morrereis. Então agora Adão e Eva tinham duas informações. Uma dada pelo Deus Criador e a outra dada pela criatura. E Eva foi induzida pela criatura a acreditar de que não morreria. Isso é verdade presente. Vamos ao tempo de Noé. Qual era a verdade presente? Entrar na arca ou não entrar na arca? A própria arca era a pregação do evangelho, porque era algo inusitado, ninguém conhecia barco, ninguém nunca tinha visto chuva. Então, como é que eu vou acreditar em um velho fazendo um barco dizendo que vem água do céu? Então, a verdade presente ali era entrar na arca ou não entrar na arca. A verdade presente no tempo de Cristo, ou acreditava que ele era o Messias, que era o filho do carpinteiro, era o Messias. Ou então acreditava que ele era mais ou menos um profeta igual aos outros. Ou então acreditar que ele não era nada, que era um impostor, que era uma pessoa iletrada, que não estudou nem nada, por que faz isso? É um milagreiro. Então, aceitar a cruz de Cristo, o sacrifício dele, é uma verdade presente. Verdade presente para o tempo do fim. E já no final do tempo do fim. É você aceitar a lei de Deus ou não aceitar a lei de Deus. Estamos voltando ao Éden. A palavra que Deus falou e a palavra que o homem falou. Deus falou: santifica ao sábado,
guardar o sábado. O homem está dizendo que não é para guardar mais o sábado, porque o Senhor ressuscitou dos mortos no domingo. E então a nova lei é essa aqui: guardar domingos e festas. Para melhorar a sociedade, a família e a vida do trabalhador. E para que o planeta esteja equilibrado. Para que o planeta respire, é necessário que paremos um dia. Essa vai ser a verdade presente que vai dividir os grupos. Só que vai haver uma imposição. Aqueles que não aceitarem a marca da besta serão perseguidos. Por que serão perseguidos? Não é pelo fato simplesmente de que eles não vão descansar no domingo ou no sábado. Não é por causa disso só. É porque quando o Espírito Santo cair, através da chuva serôdia, esse pequeno povo vai abalar o mundo, como 12 homens abalaram o mundo no início da igreja. A igreja começou com o Espírito Santo e vai terminar com o Espírito Santo. Ela não vai terminar pela inteligência dos teólogos, nem dos membros, nem por estratégias políticas ou administrativas. Ela vai terminar do mesmo jeito que começou, com a unção do Espírito Santo sobre aqueles que se submeteram a Deus e à sua vontade, que acreditaram na sua palavra, que mantiveram uma relação íntima com ele, de dependência. Esses participarão da última mensagem. Então, assim como os apóstolos, e não só os 12, mas aqueles outros 70 e depois vieram mais, foram perseguidos porque estavam apresentando a mensagem de um homem que morreu e ressuscitou, que na época chamavam de fantasma. Paulo está pregando um fantasma. Pedro está pregando um fantasma. E nós estaremos pregando uma mensagem que, segundo eles, é arcaica e é do Antigo Testamento. Isso é coisa de judeu, fundamentalista. E os judeus sempre deram trabalho à humanidade. Então, quem é esse povo? Eles são os adventistas do sétimo dia. Então, pau neles, como se diz a expressão. Então, só que esse povo vai estar convertendo esses outros rebanhos que tem por aí. É muita gente que vai sair por causa dessa mensagem. A mensagem do sábado, exaltando a lei de Deus, vai trazer tanta gente desses grupos que eles vão ficar preocupados. Os escribas e fariseus e o sinédrio só começou a perseguir Cristo porque a sinagoga e o templo estavam diminuindo de frequência. O povo estava deixando de frequentar o templo para frequentar o deserto, as margens do rio, as margens do mar da Galileia. Como é que um homem andarilho, filho de um carpinteiro, consegue ter um público de 5.000 pessoas no deserto? E nós que somos doutores da lei não conseguimos nem encher o templo? Então mataram a Cristo. Então a perseguição vem quando a igreja começa a exaltar o nome de Deus, a sua palavra. Se nós não estamos sendo perseguidos agora é porque tem alguma coisa errada com a nossa mensagem. Nós devemos estar dando uma mensagem de amenidades, de tapinha nas costas, de sorrisos. Quando esse texto que a gente vai ler agora, Ellen White dá a entender o que seja a terceira mensagem angélica. Nós já estamos terminando aqui o capítulo. Eu vou pedir... Vai ser você mesmo, João? Pode ler na página 449, onde tem assim a mais terrível.
449, lá embaixo, o último Não parágrafo. encontrei ainda. É lá embaixo, é o último parágrafo, a mais terrível. Encontrei. A mais terrível ameaça que já foi dirigida aos mortais acha-se contida na mensagem do terceiro anjo. Deverá ser a de Deus, sem mistura de misericórdia. Os homens não devem ser deixados em trevas quanto a este importante assunto. A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes que cheguem os juízos de Deus, a fim de que todos possam saber por que esses juízos são infligidos e têm oportunidades de escapar. A profecia declara que o primeiro anjo faria o anúncio a toda nação, tribo, língua e povo. A advertência do terceiro anjo, que faz parte da mensagem tríplice, da mesma mensagem tríplice, deve ser não menos espalhada. É representada na profecia como sendo proclamada com grande voz por um anjo voando pelo meio do céu, e se imporá a atenção do mundo. Ok, Do desfecho até dessa... aí, por enquanto, tá bom. Então, veja, essa mensagem do terceiro anjo é a mensagem que vai dizer lá, depois vocês leem lá no capítulo 13, aqueles que adorarem a besta e a sua imagem e tiver o número do seu nome, esses sofrerão os juízos das 7 pragas. Ou seja, eles estarão perdidos. Vai chegar um momento que vai ter adventista do 7º dia que vai escolher o lado mais fácil. Ele vai preferir dizer que vai guardar o domingo e vai dizer assim, ó, Deus me compreende. Ele sabe que eu tenho família, eu não posso perder o emprego. É só um dia. Não é bem assim. A marca da besta ela é imposta como marca. Para Deus é um sinal. É a sua consciência que vai dizer se você está com Deus ou não. É o caráter que você está formando hoje que vai dizer lá na frente quem é você. Não é lá na frente que vai se decidir dentro de uma perseguição. Hoje, o nosso caráter deve estar sendo formado à imagem de Cristo, para que quando chegar nesse dia, você possa dizer como os apóstolos disseram, como Paulo disse, e como eles enfrentaram também a maior nação da terra na época, que era Roma. E nós estaremos enfrentando o maior império do mundo também lá na frente. E que nós já sabemos quem é. Então, isso é real, isso está prestes a acontecer, não sabemos quando vai acontecer, mas o cenário profético que está armado nos diz que não é por muito tempo e que não demora muito. O preparo é todo dia. Temos que estar preparados todos os dias. Mesmo porque a morte pode chegar antes para a gente. E não ficar na expectativa da volta de Cristo. Essa é a nossa grande esperança. Quer estejamos vivos ou mortos, ressuscitaremos. E abriremos os braços para recebê-lo. Mas somente aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqueles que andaram com o Cordeiro para onde quer que ele vá. Aqueles que se submeteram à vontade de Deus. O apóstolo João, quando teve aquela visão do capítulo 6 e 7 do Apocalipse, ele diz assim, mas quem vai ficar de pé? E aí o anjo responde, somente aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque a situação é terrível que vem por aí. Ela vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Nós não nos vestiremos como nos vestimos hoje. Nós não comeremos como comemos hoje. Não teremos casa como temos hoje.
a situação, a condição social do remanescente nessa época será de pobreza. E precisamos aprender a lidar com o pouco. Mesmo que tenhamos muito, precisamos aprender a lidar com o pouco, porque exige de nós fé. Muitas coisas tirarão de nós, mas muita coisa. Eles só não podem levar a fé que você tem em Deus. A confiança de que a profecia vai se cumprir como está escrito. Eu quero terminar a leitura já aqui na última página, 450. E aí, Jason está por aí. Eu queria que Jason lesse esse último. Uma voz masculina, para não cansar muito os ouvintes. Jason, está me ouvindo? Sim, sim. Jason, na página 450, o último parágrafo, para a gente terminar. Ok. No desfecho dessa controvérsia, todos os cristãos estarão divididos em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e sua imagem, e recebem o seu sinal. Se bem que a igreja e o Estado reúnam o seu poder a fim de obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receberem o sinal da besta. Para Apocalipse 13, verso 16. O povo de Deus, no entanto, não receberá. O profeta de Patmos contempla os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número de seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Ok, então, os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, esses foram que participaram do mar de vidro. O mar de vidro, João está fazendo uma alusão ao mar vermelho, quando o povo passou em seco, e depois quando ele olha aquela porção de gente, todas elas salvas da mão do faraó. A mesma coisa que ele está dizendo que ele viu o mar de vidro. É quando ele contempla os salvos já libertos da besta, do dragão e do falso profeta. Assim como lá passou pelo Mar Vermelho para poder adentrar na Canaã terrestre, nós também passaremos aqui pelo mar de tribulações para alcançar a Canaã celestial. É por isso que João faz essa alusão do mar de vidro. E logo em seguida ele diz: e cantaram o cântico de Moisés. Quando vocês olharem lá, depois que Moisés atravessa o mar, ele realmente faz um cântico muito bonito. Ele exalta Deus. Ele olha para a misericórdia de Deus. E esse é tipo um salmo que os judeus até hoje eles gostam de cantar nas sinagogas. Porque ali Moisés viu pela primeira vez a grandeza de Deus, os seus olhos contemplaram. Por uma questão de fé, eles não tinham como se livrar do faraó. Mas Deus foi que providenciou tudo. Porque você se livrar do maior poder da terra na época, sem nenhuma arma na mão, é milagre. A mesma coisa. O remanescente vai enfrentar o maior império do mundo, impondo uma lei humana sobre esse povo pequeno em toda a terra. Aonde tiver povo de Deus, a lei vai atingir. Isso ditada pela besta de 2 chifres, que nós já sabemos que é os Estados Unidos da América. Nós enfrentaremos esse último império e sairemos vencedores. Então, assim como os apóstolos venceram a Roma, e assim como os hebreus venceram a Faraó, o povo do tempo do fim
vai vencer o último império com todas as nações agregadas contra o remanescente. Porque onde tiver guardador do sábado, o Estado vai impor sua lei. Mas, não esqueçamos, Miguel se levanta. Então, aí cumpre-se o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então, a promessa vai se cumprir, porque Deus sempre foi fiel com o seu povo em todas as épocas. E não é agora que ele vai abandonar o povo que tem a última mensagem de advertência a dar ao mundo. Babilônia caiu, mas o remanescente fiel permanece de pé. Que Deus nos abençoe, e eu estou à disposição para alguma observação ou perguntas, se tiver. Tá ok, professor Robson Campos, muito obrigado pela sua explanação. E enquanto vocês, os demais, preparam suas perguntas, eu tenho algumas aqui. Então, enquanto preparamos aqui as perguntas para o professor Robson, eu quero dizer para vocês do YouTube, vocês querem saber quais são as perguntas? Então, no próximo vídeo, vocês ficarão sabendo das perguntas que serão feitas e as respostas, lógico, aí do professor Robson Campos. Tá legal? Então, no próximo vídeo, vocês poderão acompanhar, e não esqueça de curtir o nosso canal e também se inscrever e compartilhar com outras pessoas. Obrigado, professor Robson Campos, obrigado, Josemar, obrigado, Joel, obrigado, Iranilda, Luciana Monteiro, Diego Castelhano, Joanildes, Matheus Santos, Romilda, Leandro Amorim, Luiz e a Ivone Ribeiro. Muito obrigado pela participação de vocês. Robson, você pode fazer esta oração, e vocês preparem as perguntas, e aos amigos do YouTube, vocês poderão rever as perguntas, como eu já disse, assistir as perguntas, melhor dizendo, no próximo vídeo. Robson, sua oração. Ok. Amado, muito obrigado por esses momentos que passamos, pela presença do Teu Santo Espírito, que nos influencia os nossos corações, a nossa mente, que nos preparou para podermos receber essa mensagem. Ajuda-nos, Senhor, cada dia mais, a podermos nos esforçar para entender a Tua palavra, criar o gosto de poder ler e estudar a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, principalmente nesses últimos dias. Muito obrigado pela presença do Teu Santo Espírito, que os Teus anjos estejam com todos nós, em nome de Jesus. Amém. A gente se vê no próximo vídeo.